A primeira coisa que a gente faz para avaliar, então, as falhas posicionais é o seguinte: a gente vai ter, durante a avaliação, a gente vai ter a avaliação que a gente vai dividir em estática e avaliação dinâmica. Beleza. O que é avaliação estática? Então, eu pego um indivíduo parado e vou avaliar o quê? Posicionamento. Só isso. Então, eu vou pegar o indivíduo, vou colocar o indivíduo, então, de pé, ou pode ser deitado também, tá? E a gente vai fazer uma avaliação palpatória. E aí, durante a avaliação palpatória, a gente sempre vai ter alguns pontos de palpação. E sempre observar o seguinte: toda vez que eu estou fazendo uma avaliação, eu não avalio só o ilíaco direito ou só o ilíaco esquerdo. Eu avalio um, avalio o outro e comparo, tá? Então, como a gente está avaliando pelve, a gente pode avaliar os dois juntos e ir avaliando e comparando. Então, quais são os meus pontos de palpação? Espinha ilíaca antero-superior, espinha ilíaca antero-inferior. Palpo de um lado, palpo do outro. O que eu estou procurando? Simetrias ou assimetrias. Então, eu quero saber se uma espinha ilíaca antero-superior ou antero-inferior está mais alta ou mais baixa do que a outra. Então, a gente vai pegar lá, coloca o dedo dos dois lados e eu vou perceber, nossa, essa aqui, que é a esquerda dele, está mais alta. Se ela está mais alta, duas coisas podem acontecer. Então, aqui eu tenho uma espinha ilíaca de um lado, outra espinha ilíaca do outro. Então, eu percebo que essa aqui está mais alta. Felipe, se eu percebi que essa espinha ilíaca está mais alta, significa que esse ilíaco está rodado posteriormente, ou seja, que ele rodou posteriormente, ele ficou posteriormente? Não. Pode ser que esse aqui esteja rodado anteriormente. Então, na verdade, quando você está fazendo uma avaliação estática, o que eu estou avaliando? A simetria. Quando eu avalio a simetria, eu percebo, olha, tem uma mais alta do que a outra. Beleza? Agora eu tenho que perceber, essa é mais alta ou essa é mais baixa? Aonde está a falha? Só que a gente vai continuar a nossa avaliação palpatória, então, palpando outras estruturas. Que estruturas são essas? Eu vou fazer a avaliação, né, palpatória da sínfise púbica. E eu vou perceber o seguinte: se o púbis está mais alto ou mais baixo, se o púbis está mais proeminente ou não. Se a minha espinha ilíaca está mais alta, eu espero, como o movimento é nesse sentido de rotação, eu espero que esse púbis esteja mais proeminente na minha mão. Ou seja, quando eu vou fazer uma palpação, eu espero que esse púbis que está em rotação posterior, que esse púbis esteja mais proeminente. Então eu faço a palpação de um lado e do outro e eu vou perceber o seguinte: opa, esse aqui parece que está mais alto do que esse. Beleza? Então está batendo com a minha avaliação de espinha ilíaca. Aí a gente vem para cá. Se a espinha ilíaca antero-superior está mais alta, as espinhas ilíacas posteriores, espinha ilíaca póstero-superior, espinha ilíaca póstero-inferior, elas têm que estar o quê? Mais baixas. Certo? Se isso ali está mais alto, por quê? Porque isso aqui é um osso, é uma estrutura rígida. Então, é como se fosse um volante. Se ele está virado para cá, ele vai estar todo virado. Né? E eu vou perceber também que a tuberosidade isquiática vai apresentar, então, uma depressão. E aí a gente vai confirmando. Eu faço uma palpação anterior, coloco meu paciente deitado, né? Alinho ele todinho. Depois eu dou uma mobilizada, uma soltada na pelve dele, no ilíaco dele, para dar uma balanceada ali, para perceber que está tudo certinho, alinhar, está confortável, está tudo certo. Agora vamos palpar. Palpei, espinha ilíaca de um lado, espinha ilíaca do outro. Antero-superior, antero-superior. Antero-inferior, antero-inferior. Sínfise púbica de um lado, sínfise púbica do outro. Vira, barriga para baixo. Aí eu vou palpar lá, espinha ilíaca, póstero-superior e póstero-inferior. A gente palpa naquelas covinhas que a pessoa apresenta, então, lá na sacroilíaca, né? Então a gente vai fazer a palpação delas, ver se uma está mais baixa que a outra. E depois a gente testa lá, né, a tuberosidade isquiática. A tuberosidade isquiática, a gente vai perceber essa tuberosidade isquiática, então, palpando lá por baixo, bem na linha glútea, tá? Felipe, eu preciso fazer todas essas palpações?
Com a prática, a gente vai perceber que não. Por quê? Porque se uma espinha ilíaca está mais alta, como ele é uma estrutura rígida, eu espero que todo mundo esteja no mesmo sentido. É óbvio, né? Não tem sentido uma espinha ilíaca estar mais alta e depois você ir lá na tuberosidade esquiática está mais alta também. Não, peraí, se a espinha ilíaca anterosuperior está mais alta, a tuberosidade esquiática tem que estar mais baixa, que é uma estrutura rígida. Quando a gente está começando essa avaliação, a prática da avaliação, o ideal é que se façam todos os testes. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa pode ter dificuldade durante a palpação de um determinado ponto. Então, se eu tenho vários pontos de palpação, a gente vai confirmando essa palpação, tá? Fiz a palpação está assimétrica. Parece que o ilíaco direito está em rotação posterior. Então, vamos ver o que a gente achou aqui, ó. Parece que o meu ilíaco direito está em rotação posterior e que o meu ilíaco esquerdo está em rotação anterior. Beleza. Por quê? Porque existe uma assimetria. Um está mais anteriorizado, o outro está mais posteriorizado, parado. Pode isso? Não. O que é normal durante o momento que você está avaliando, fazendo uma avaliação estática, o normal é que você tenha uma simetria. Qual é a grande problema aqui, a grande dúvida aqui, que a gente vai precisar entender? Se esse aqui está em rotação posterior ou se esse aqui está em rotação anterior, tá? Então, aí que entra o grande X da questão. Eu saber identificar se um está rodado para trás ou se o outro está rodado para frente. Aí, a gente sai da avaliação estática e vem para a avaliação dinâmica. Por que isso? Porque quem tem falha posicional, quem está em falha posicional, se encontra em hipomobilidade, se encontra fixado em rotação anterior ou em rotação posterior. Aí, a gente vai fazer um teste, então, para avaliar se ele está em rotação anterior ou se ele está em rotação posterior. E esse teste, então, ou essa avaliação, ela vai ser uma avaliação dinâmica. Então, para isso, existe um teste que a gente chama de teste de Gillet, tá? E nesse teste de Gillet, então, a gente vai fazer uma avaliação desse ilíaco, para tentar perceber nesse ilíaco, então, se existe ou não rotação e como se encontra essa rotação, tá? Aqui, então, ó, a gente vai estar observando como é feita, então, a avaliação, tá? Como vai ser feita, então, essa avaliação dinâmica, tá? Da articulação sacroiliaca. Então, partindo do princípio que eu fiz uma avaliação estática, agora a gente vem fazer a avaliação dinâmica. Essa avaliação que eu coloquei aí no texto e no tópico, né? Avaliação de mobilidade sacroiliaca, tá? Ela é uma avaliação dinâmica, porque ela é uma avaliação de mobilidade e é chamada de teste de Gillet. No que consiste esse teste? Eu posso ficar, eu como avaliador, eu posso estar sentado atrás do paciente, ou eu posso estar ajoelhado atrás do paciente, mas o que é importante? O que é importante é que eu faça uma palpação na articulação sacroiliaca. Aonde fica a articulação sacroiliaca? Então, ó, quando o paciente senta aqui, a gente vai abaixar um pouquinho a calça e palpar. Olha o que acontece, olha onde eu estou palpando aqui, tá? O meu ponto de palpação. Aqui, então, que vai ter o meu ponto de palpação de um lado e do outro, eu vou palpar aqui com o dedo na articulação sacroiliaca. Como a gente vai encontrar essa articulação sacroiliaca, então? Essa articulação sacroiliaca, a gente vai achar as espinhas ilíacas posteriores, póstero superior e póstero inferior, e vai cair o dedo um pouquinho para dentro. Quando a gente cai o dedo um pouquinho para dentro, a gente vai fazer a palpação na sacroiliaca. O que eu quero perceber? Primeiro, a gente vai ter que juntar o que a gente achou na avaliação estática com o que a gente vai achar na avaliação dinâmica. Então, na avaliação estática, eu achei que um estava rodado anteriormente, que o outro está rodado posteriormente. Agora, eu quero perceber o seguinte, qual lado que mexe e qual lado que não mexe. Por quê? Porque o lado que não mexer é o lado hipomóvel. Consequentemente, o lado hipomóvel vai ser o lado da disfunção. Então, o que a gente está procurando aqui não é a hipomobilidade, não é a disfunção, não é aquele lado que foi e ficou. Então, a gente continua o vídeo. Ó. O que eu vou pedir para ele fazer? Eu vou pedir para ele levantar um membro, tá? E depois levantar o outro. Ó. Então, ele faz flexão de quadril e o meu dedo está fixo lá. Agora, flexão de quadril do outro lado.
e meu dedo está fixo. O que eu estou tentando perceber durante a avaliação? Eu estou tentando perceber se existe mobilidade ou se não existe mobilidade. E uma outra coisa que a gente vai testar aqui também é, uma vez que eu achei que tem mobilidade ou que não tem mobilidade, percebe que eu estou movimentando o dedo lá para cima e para baixo. O que a gente está tentando perceber ali? Se a perda de mobilidade é no braço menor ou se a perda de mobilidade é no braço maior. Quando a gente estuda isso, eu vou revisar isso, a gente vai perceber que o braço menor é superior e o braço maior é inferior. Então, olha o que a gente vai fazer de novo, tá? Posiciona, faz a palpação. Depois de estar realizando a palpação, então, eu vou pedir com o mesmo ponto para ele levantar a coxa direita, depois levanta a coxa esquerda. Beleza. Percebi nesse movimento que o lado direito está bloqueado. O que eu faço? Mantenho a pegada no esquerdo e agora eu coloco o dedo para baixo no braço maior, tá? Depois eu vou colocar o dedo direito, então, para cima no braço menor. Ó. Repara agora, ó, braço menor. E aí a gente está tentando perceber o quê? Se ele está com uma fixação no braço menor ou se ele está com uma fixação no braço maior. E com isso a gente vai fazendo o teste, então, que é a minha avaliação dinâmica. Felipe, mas se eu quiser fazer outro tipo de avaliação para testar a mobilidade também, a gente pode fazer esse teste aqui, ó, tá? Esse aqui vai ser um outro teste, tá? Para a gente avaliar, então, mobilidade sacroilíaca, permitindo ou não a abertura ou fechamento dos ilíacos. Olha o teste que eu vou fazer aqui. Coloco o paciente sentado e vou pedir, faço a palpação na articulação sacroilíaca dos dois lados e vou pedir para ele abrir e fechar a coxa, tá? Ou seja, ele vai trabalhar com adução e abdução. Se eu estou fazendo a abdução, eu espero que a sacroilíaca feche. Se eu estou fazendo a adução, eu espero que a sacroilíaca abra. E aí a gente vai fazendo isso aqui, ó, tá? Fiz a palpação, palpei, a palpação tem que ser firme, segurei e vou pedir para ele, escorrega o pé para o lado, vai abrindo a coxa, a abdução, tem que fechar lá atrás. Depois, faz a adução, fecha lá na frente. E eu fico percebendo que, se tem movimento ou não, e se o movimento é simétrico de um lado e do outro. Isso tem que ser testado o tempo todo. Então, o que a gente testa? A gente está avaliando o tempo todo se tem ou não mobilidade na sacroilíaca, e se essa mobilidade na sacroilíaca, então, ela é simétrica ou não. Então, a gente sempre complementa esses testes, então, quando a gente estava falando, o teste estático é uma coisa, o dinâmico é o mais fidedigno. O estático serve para quê? Serve para a gente avaliar falhas posicionais. Está com o posicionamento errado. Está com o posicionamento errado como? Ou esse está para frente, ou esse está para trás. Por quê? Porque existe uma assimetria. Beleza? Então, o que a gente está fazendo na avaliação estática? Na avaliação estática, a gente está procurando as possíveis assimetrias. Aí a gente vem para a avaliação dinâmica. Na avaliação dinâmica, o que a gente está procurando, então? A gente está procurando falhas de movimento. Teste de Gillet, tá? Que é o em pé aqui, e o teste de mobilidade sacroilíaca sentado, para perceber se essa sacroilíaca permite ou não abertura e fechamento. Agora, o que a gente tem que lembrar do posicionamento dessa articulação? Então, quando eu coloquei aqui e falei, nossa, braço maior e braço menor, o que significa esses braços maior e braço menor? Aqui eu tenho o ilíaco, só que aqui eu tenho uma vista lateral e aqui eu tenho uma vista medial. O que interessa para a gente? A vista medial. Tá? Por que a vista medial? É porque na vista medial, então, é que a gente vai conseguir observar a articulação sacroilíaca. Toda articulação, ela tem um trilho anatômico, obrigatoriamente, tá? Então, essa articulação aqui, ela é considerada como uma articulação plana ou articulação chata, parecida com as articulações ou articulações apofisárias, né, que também são chamadas de articulações facetárias nas vértebras. Então, como que elas funcionam? Uma superfície articular desliza sobre a outra superfície articular. Aqui, então, eu tenho a superfície articular da articulação
sacroilíaca. Perceba o formato dela. Ela tem um formato de L. Ela faz uma curva. Nesse formato de L, a gente vai chamar isso aqui de braço menor e isso aqui de braço maior. Olha o que acontece. Toda vez que eu estou fazendo uma rotação anterior, isso aqui é meu anterior, ó, espinha ilíaca antero superior, espinha ilíaca antero inferior, sínfise púbica. Isso aqui é o meu lado posterior, ó, espinha ilíaca póstero superior, espinha ilíaca póstero inferior, espinha isquiática, tuberosidade isquiática. Então, eu posso dizer que isso aqui é anterior, que isso aqui é posterior, tá? Vamos apagar esses pontos aqui para não ficar muito poluído o nosso desenho, tá? Partindo do princípio que a gente já sabe, então, o que é anterior e posterior aqui, o que a gente vai ter que perceber? Felipe, achei que esse ilíaco está rodado anteriormente. A rotação posterior significa isso, ó. Ele fez isso aqui, ó, rotação posterior, tá? E ficou anteriormente, perdão. Então, ele fez uma rotação anterior e ficou posicionado anteriormente. Felipe, como é que você sabe que ele ficou rodado anteriormente? Porque eu testei primeiro a avaliação estática e na minha avaliação estática, o que eu percebi? Na minha avaliação estática, eu percebi, então, que essa espinha ilíaca antero-superior e a espinha ilíaca antero-inferior estão mais baixas, que a sínfise púbica está mais afundada, que as espinhas ilíacas posteriores estão mais altas, que a tuberosidade isquiática está mais alta, então palpei meus pontos. Fui para o teste de mobilidade, o teste de Gillet na parede. Fiz a palpação na articulação sacroilíaca, segurei e pedi para ele movimentar. Esse lado aqui não mexe. Se esse lado aqui não mexe, significa que ele está fixado em rotação anterior. Mas como que ele faz rotação anterior? Toda vez que ele faz rotação anterior, ele vai ter que fazer esse movimento, ó. Braço menor para baixo, braço maior para baixo. Então, o vetor de movimento é esse. Ele escorrega no braço menor, depois ele escorrega no braço maior. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Faz esse movimento no braço menor, depois ele faz esse movimento no braço maior. Aqui eu vou ter o meu braço menor, aqui eu vou ter o meu braço maior, tá? Felipe, eu posso ainda identificar se ele está preso só no braço menor ou se ele está preso só no braço maior? Normalmente, na prática, quando ele está rodado em rotação anterior, significa que ele desceu o braço menor, desceu o braço maior e não está conseguindo voltar. Mas a gente pode testar também mobilidade de braço maior e mobilidade de braço menor. O braço menor fica onde? Fica em cima. O braço maior fica onde? Fica embaixo. Então, se a gente lembrar do nosso teste aqui na parede, o que a gente vai perceber? Que primeiro, eu palpei de um lado e do outro. Depois, eu percebi, né, quando ele faz a elevação do membro, eu percebi que o direito não está mexendo e que o esquerdo está mexendo. Essa é uma sensação, não posso ficar olhando para o dedo ou não, essa é uma sensação que eu tenho. Aí, o que eu vou perceber, o que eu vou fazer agora? Nesse momento, ó, abaixei o dedo para testar o braço maior, depois eu vou levantar o dedo, ó lá, o dedo direito vai subir agora, quando parar, ó, o dedo direito sobe para testar o braço menor. Por que eu testei o braço maior primeiro? Eu testei o braço maior primeiro porque normalmente na rotação anterior eu tenho uma tendência de fixação no braço maior. Então eu testo, será que o braço maior está com pouca mobilidade? Ó, o braço maior não mexeu, vamos para o braço menor mexeu. Então onde está a falha? No braço maior. Então o que a gente está procurando sempre? Sempre procurando perda de mobilidade, sempre procurando as hipomobilidades, tá? E aí eu vou perceber se está no braço menor ou se está no braço maior.